Olá pessoal, meu nome é Vanessa Gomes e hoje eu vou estar ensinando a montar um naked cake no acetato, um bolo para quem não sabe decorar nada e quer começar a vender. Então vamos lá? Eu tô com a base aqui e eu preciso que meu bolo fique firme nessa base. Para poder ficar firme, a gente passa um pouco de recheio na base antes de começar a montar o bolo. Vou pegar o mesmo recheio que eu vou colocar no bolo e vou passar na base, tá? Para poder fixar a primeira fatia de bolo. Vocês podem também estar fazendo, tá com massa pronta, para quem não sabe fazer bolo ainda e quer montar para casa, mesmo algum aniversariante de casa, é uma ótima opção. Gente, é muito fácil montar esse bolo, fica bem apresentável, entendeu? Se você quiser vender. Olha, esse é o acetato que vende no rolo em lojas de confeitaria. Eu faço a medida antes de cortar, tá? Esse meu acetato, ele tem 10 centímetros de altura. Eu vou cortar na medida que eu quero. E vou prender as pontas com o durex. Eu gosto de usar esse largo. Eu uso só um pedaço lá no final. Ó, só coloco aqui, só esse pedacinho de durex já é o suficiente se ele for largo, tá? Pronto, tá feita a base, o acetato já está preso e agora eu vou fazer a montagem dentro do acetato. Primeira coisa que eu vou fazer é molhar meu bolo. Eu uso calda de açúcar, tá? É a mesma medida de açúcar para água. Eu molho com a concha, porque eu já tenho esse costume, sei a medida já com a concha, então eu guardei essa concha para fazer só isso, só umedecer o bolo. Eu vou usar a balança porque, como eu comercializo, eu sempre tô pesando. Mas se você não tem balança, eu vou te mostrar mais ou menos o quanto eu coloco de recheio. Olha, eu coloco uma colher cheia, mais uma colher cheia e a outra nem tão cheia. Dá mais ou menos 250 gramas de recheio para um bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? Outra dica que eu vou te ensinar é como espalhar esse recheio dentro do acetato. Olha, eu curvo uma colher que eu tenho em casa, tá? Sempre tô umedecendo ela na calda de açúcar ou até numa água filtrada mesmo. Isso vai te ajudar a espalhar o recheio dentro do acetato. Primeira coisa que a gente começa é arrumar as pontas. Por quê? O recheio, ele aparece no acetato. Então, a gente tem que deixar ele bonitinho, né? Para o cliente ver. Ou numa festa, você, né, fazer uma decoração bonita para casa mesmo. E começar a ajeitar. Você ajeita primeiro as pontas, quer dizer, as bordas, né? Onde aparece o recheio. E depois tenta uniformizar o mais que você conseguir. Pronto, já espalhei o recheio e agora eu vou colocar a segunda camada de bolo. Eu sempre começo a descer ela pela abertura ali do acetato, para o acetato não acabar cortando a massa, tá? Então eu coloco sempre pela abertura ali, ajeito o bolo direitinho, né, até ele ficar reto. A câmera ela tá um pouquinho torta, parece que o bolo tá torto, mas ele não tá não. Tá? E agora vou umedecer essa massa também com a minha caldinha de açúcar. Eu normalmente coloco 2 conchas e meia, só que essa concha, ela é pequenininha, não é aquela concha grande de feijão não, tá? Agora eu vou colocar novamente uma camada de recheio, ó, 2 colheres bem cheias de recheio e uma pela metade, nem tão cheia, dá mais ou menos 250 gramas de recheio. Pronto, agora vamos dar uma ajeitadinha no bolo, né, para ele ficar certinho, porque quando a gente mexe o recheio, o acetato sai um pouco do lugar. E vamos colocar nossa última fatia, sempre começando pela abertura lá do acetato, tá? Encaixo direitinho, vou umedecer ela e vou fazer uma decoração também com a colher, muito interessante para vocês que estão começando agora. Gente, ele vai ficar lindinho no final. Agora eu vou umedecer novamente com a calda de açúcar, tá? Lembrando que essa calda de açúcar, ela é a mesma medida de açúcar, a mesma medida de água. Você bota para ferver durante uns 3 minutos e tá pronta a nossa calda.
Feita a montagem, vamos partir para a decoração. Eu tô com um saco de confeitar. Esse meu saco de confeitar, ele é reutilizável. Já utilizei bastante ele. Mas você pode estar comprando um descartável. Em loja de confeitaria, eles vendem a unidade. Custa em torno de R$2. Eu tô colocando o bico, mas você não precisa comprar bico, nem colocar o bico. Você pode usar só o saco de confeitar, cortar e vai dar super certo também, tá? Outra dica que eu vou dar para te facilitar a colocar o recheio dentro do saco de confeitar e não sujar muito o saco, não fazer muita sujeira, você pode colocar num copo, abrir o saco e começar a preencher, aí abre um espaço, ó, e preenche de recheio ali, né? Que fica bem mais fácil. Pronto, aí a gente vai começar a fazer tipo uma pitanguinha. O meu recheio, ele tava gelado e foi difícil de fixar no bolo, mas depois ele foi. Então eu recomendo estar em temperatura ambiente, tá? Vai ficar mais fácil para você decorar. Eu vou colocar tudo em volta do bolo e vou estar usando uma colher dessa de sobremesa, tá? Para fazer a decoração. Olha, só você pegar naquela pontinha e puxar pro centro do bolo. É muito fácil, gente, dá um efeito muito bonito. Ah lá, pega na pontinha, aquela pontinha que ficou arrebitada e arrasta pro meio do bolo. Pronto, agora eu vou fazer algumas pitanguinhas no centro, tá? Fazendo como se fosse um círculo mesmo, tentando fazer um círculo. Ó, tudo em volta. Só, vou fazer essas pitanguinhas e pronto, ó. Colocar mais uma no meio, maiorzinha. E pronto, olha que ficou lindo, que decoração linda. E é assim, de comer com os olhos, olhando todo esse brigadeiro espalhado em cima desse bolo. Quer dizer, espalhado não, né? Essa decoração linda, feita em brigadeiro, da água na boca. Agora a gente vai finalizar com um lacinho e vai estar pronto o nosso Naked Cake no acetato. Eu vou estar usando uma fita de cetim, você pode usar da cor da sua preferência, para dar o acabamento no nosso Naked Cake. E pronto, você ajeita o lacinho e está pronto. Ficou uma graça, não ficou, gente? E aí, dá para vender ou não dá? Então, se você gostou, é só dar a curtida, gente, e até o próximo vídeo.